Você vai ouvir agora a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família, minha identidade. 9º dia, a identidade bíblica da criança. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Evangelho segundo Mateus capítulo 18, versículo 5. Nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ou sentimos ser, mas por quem nos criou, Deus. Deus estabeleceu a vida para ser vivida em fases diferentes, e isso tem um significado importante. A criança é diferente do adulto. O que é um menino? O que é uma menina? As respostas que sempre estiveram bem definidas ao longo de centenas de anos para o presente século são nebulosas, fluidas e relativas. Para Deus, a identidade da criança possui uma definição eterna. Mateus capítulo 19, versículo 14. Em Mateus capítulo 18, versículos de 3 a 5, está escrito: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Para Deus, cada criança vem ao mundo com um propósito. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses te consagrei e te designei como profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O valor de uma criança é imensurável, apenas comparável ao preço pago por Cristo na cruz. Mateus capítulo 16, versículo 26 e primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Mesmo assim, quantas vezes enxergamos o valor dessa alma e o potencial que ela tem para grandes realizações em prol da expansão do reino de Deus? Enquanto nos afastamos do que a Bíblia estabelece como conceito sobre a criança e do investimento espiritual que devemos fazer no dia a dia, Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9. O sistema pecaminoso vigente nos apresenta a definição do que é uma criança e de como deveríamos conduzi-la. Conduzir para quem ou o quê? Conduzi-la para a própria felicidade, diz o mundo. E o que seria a felicidade para a nossa sociedade? O mundo novamente responde: estar bem consigo mesmo e desfrutar de alegrias e prazeres aqui e agora. A criança e a infância são importantes para o Senhor. Veja, por que nosso Salvador veio como um bebê e sujeitou-se à fase infantil em Lucas capítulo 2. Precisamos urgentemente renovar nossas mentes. Carta aos Romanos capítulo 12, versículo 2. E entender o que a Bíblia diz sobre as crianças. Não podemos permitir que teorias e fábulas impeçam nossos pequeninos de ver a beleza do Criador, a beleza de sua própria formação no ventre da mulher. Salmos capítulo 139, do versículo 13 ao 17. E reconhecer que naquela vida completa, dada a junção da genética do pai e da mãe, já há um sexo definido, uma identidade estabelecida, nunca neutra. Desejamos para nossas crianças o que está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Isto é, que elas cresçam em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Edificar nossa família no Senhor significa considerar a criança como alvo intencional de nossas ações para a sua formação espiritual, física e emocional. Cabe aos pais a responsabilidade bíblica de instruir a criança nos caminhos do Senhor, mas a igreja também tem uma responsabilidade que exige mais e mais intencionalidade em proteger as crianças e conduzi-las a Cristo. Aplicação prática. Qual o valor que você tem dado às crianças ao seu redor? Você tem investido na vida espiritual de suas crianças? Você tem ensinado e reforçado quem elas são para Deus? Invista na transmissão das verdades bíblicas de forma cada vez mais interessante e compreensível. Verifique se elas entendem as verdades espirituais básicas ensinadas na igreja. Instrua e acompanhe suas crianças a obedecerem a Cristo. Interceda nominalmente por cada uma delas. Em se tratando da igreja, se esta deseja cumprir sua missão em relação à nova geração, deve investir significativamente no ministério infantil, além de estar junto dos pais dando apoio, suporte e capacitação necessária para a oração e educação dos filhos. Para isso, a igreja pode disponibilizar classes para novos pais, por exemplo. Ore para que Deus nos faça cada vez mais intencionais em relação às crianças e nos ajude a ensiná-las e a acompanhá-las em cada fase e desafio. E agora, crianças em oração. Antes de nascer, enquanto ainda estava na barriga da sua mãe, Deus já amava você. Ele já sabia como você seria. Deus ama as crianças
e quer que todas elas saibam quem Ele é e o quanto são especiais para Ele. Em toda a Bíblia, podemos conhecer histórias de crianças que conheceram Deus e foram usadas por Ele para grandes tarefas. Deus fala com as crianças e gosta de ouvir quando as crianças falam com Ele. Então, ore agora mesmo pedindo que Deus ajude você a conhecê-lo cada dia mais. Peça para que você tenha um coração no qual Jesus tenha lugar e que você seja um presente para as pessoas que vivem ao seu lado. Você acabou de ouvir a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família, minha identidade. Se deseja conhecer mais da campanha, acesse agora mesmo nosso site missõesnacionais.org.br/31 dias.